Não se esqueça de nos ajudar. Se chegou até aqui e está gostando do conteúdo, sente que é um conteúdo edificante, não se esqueça de ajudar. Se inscreva e clique no sininho, porque o meu intuito é evangelizar, proclamar a palavra do Senhor. Me dê a chance, a honra de ter a sua confiança e atenção, porque seu dinheiro eu não quero. Amém? Deus vos abençoe em nome de Jesus. Mateus capítulo 24, versículo 29 e versículo 30. Todos encontraram? Digam amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Título: o sermão continua, a vinda do Filho do Homem. E logo depois da aflição daqueles dias, disse o Senhor, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá do céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e com grande glória. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, estou na Tua dispensação. Somente o Teu Espírito Santo convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Não eu, Senhor, não eu. Longe de mim tocar na Tua glória. Cristo ressurreto te movimenta no nosso meio esta noite. Abençoa os irmãos que aqui estão, em nome de Jesus. Amém. O texto que nós lemos essa noite, o texto que o Senhor falou para nós através da sua boca, que é a palavra de Deus essa noite, fala sobre a vinda do Senhor. Durante toda a história da raça humana, desde seus primórdios até os dias de hoje, dias odiernos, existe uma pergunta que permeia todo ser humano, todo homem, toda a mulher, desde a fundação do mundo, independente de quão civilizada seja a civilização, quão evoluída, quão não evoluída, ou quão rica, ou quão pobre. A pergunta que vem à mente do ser humano é: eu sou salvo? Eu estou preparado para aquilo que está para vir? Porque algo está para vir, algo está para acontecer. A palavra de Deus diz que o mundo geme como uma mulher que está com dores de parto para dar à luz. Terremotos, guerras, rumores de guerras, maremotos. Isso tudo é o gemer da terra por nós. Eu estou pronto. Nós estamos prontos para o que virá. A palavra do Senhor nos dá em Hebreus capítulo 10, um texto que Paulo fala para que nós tenhamos o cuidado de fazer essa resposta para nós que amamos ao Senhor Jesus e nos congregamos em torno, não da igreja, não da religião, da palavra de Deus. Porque Jesus disse: a minha palavra é que vai julgá-los no último dia. Não a denominação, não uma religião, não a sociedade. Hebreus capítulo 10, versículo 24, 25 e 27, diz o seguinte. Assim diz o Senhor no versículo 25. Não deixem a congregação, como é o costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais admoeste à medida que vedes que vai se aproximando aquele dia. Que dia? O grande e terrível dia do Senhor. Verso 26.
Porque, disse Paulo, se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Escute, verso 27. Resta, sim, uma certa expectativa horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Adversários de quem? Adversários de Deus. Esse texto, que é um texto pesado, duro, mas é verdadeiro. Ele não foi escrito para aqueles crentes que são fraquinhos, que entregaram sua vida a Jesus. Esse texto, ele não está se dirigindo àquele que cai e se levanta e que agarra na orla da veste de Jesus e que busca, mas às vezes a carne o leva a cometer erros, mas ele tenta. Por quê? Porque Jesus falou que ao homem e para o homem é permitido perdoar, dentro das limitações do próprio homem, 70 vezes 7. Quanto mais perdão pode liberar um Deus que é totalmente amor, ilimitado. Não, esse texto não foi escrito para os crentes que buscam a Deus. Esse texto foi escrito para outras pessoas, para esses crentes. João falou: filhinhos, não pequeis, mas não se desesperem. Se pecardes, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos perdoa e nos purifica de todo pecado. Aleluia! Então, para quem está escrito esse texto? Esse texto está escrito para aqueles que têm conhecimento da palavra de Deus, são convencidos da palavra de Deus, como Pedro era convencido da palavra de Deus, mas não era convertido. Jesus chegou para Pedro depois de ressuscitar e disse: Pedro, depois que te converteres, confirma, consola, apacenta teus irmãos. Esse texto foi escrito para aqueles que sabem que Jesus é o Salvador, que é o sacrifício perfeito e somente nele há salvação. Mas essas pessoas que têm Jesus mentalmente são como aquelas pessoas da parábola da semente, que a semente caiu em pedregais e a terra era rasa, a raiz não aprofundou, veio o sol e matou essa semente. São pessoas que decidem voluntariamente, porque querem não congregar, porque querem dar as costas ao Pai amado, ao bom pastor, dar as costas ao sacrifício de Cristo, dar as costas à promessa, dar as costas àquele que somente amou, dar as costas àquele que disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Como se eles, estando dentro do chiqueiro da sociedade, do chiqueiro da religião, do chiqueiro de suas igrejas, onde o rebanho parece mais um rebanho de porcos do que um rebanho de ovelhas, acham que por isso podem achar uma outra maneira, uma maneira social, comprar a Deus, achar um atalho para o céu. Quando a palavra do Senhor disse: não há outro nome embaixo do céu ou acima da terra, pela qual o homem possa ser salvo, e esse nome é Jesus Cristo, o Filho de Deus Altíssimo, nome no qual todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. E todo joelho irá se dobrar, e toda língua irá confessar. Para essas pessoas vem uma expectação terrível, um medo terrível de a qualquer dia desses, ou qualquer noite dessas, a trombeta soar, e eles se encontrarem no meio da grande tribulação, sozinhos,
abandonados por Deus. Abandonados por Deus. Veja bem, a grande tribulação é um período que Jesus falou que nunca houve um período como esse, nem nunca haverá um período como esse. Jesus disse, ele não mente. Mas Israel provou um gostinho dessa tribulação, que foi profetizada por Moisés em Deuteronômio, capítulo 28, quando Moisés chega para o povo de Israel, uma demonstração do amor de Deus para com Israel, e disse, ô povo, escuta, hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição, a bênção que é vida e a maldição que é morte. Escolhe a bênção. Deuteronômio capítulo 28, verso 49. Veja o que Moisés diz. O Senhor levantará contra ti, se você escolher a maldição, se você escolher desobedecer, se você escolher não dar ouvidos, se você escolher endurecer o seu coração, se você escolher se rebelar, se você escolher cuspir na cara e no corpo de Cristo. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra, nação que voa como águia, nação cuja língua não entenderás. Essa é a nação romana que tinha o símbolo como a águia. Verso 52. E ela cercará Jerusalém em todas as tuas portas, até que venham a cair os teus altos muros e teus fortes muros, em que confiavas com toda a tua terra. E tu, Israel, veja bem, comerás o fruto do teu ventre, a carne dos teus filhos e de tuas filhas, que te der o Senhor teu Deus no cerco e no aperto com que os teus inimigos te apertarão. Quanto ao homem mais mimoso, quanto ao homem mais gentil, quanto ao homem mais educado, delicado no meio de ti, verso 54, nesse dia o seu olho será maligno contra ti, para com o seu irmão e para com a mulher do seu regaço e para com os demais filhos que ainda ficarem. Esse texto foi fruto de uma escolha que Moisés deu ao povo. Hoje disse Moisés, eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Mas o povo não escolheu a bênção, o povo de Israel escolheu a maldição, quando não reconheceu o dia da sua visitação, quando não reconheceu Jesus andando em carne, Deus andando em carne e falando do seu amor para com eles. Jesus falou sobre isso 70 anos depois de sua morte. Jesus falou antes disso acontecer, quando ele estava pregando Mateus, e ele pregando aos fariseus, ele disse, vocês fariseus dizem que se vivessem na época dos seus pais, se vivessem na época dos pais, vocês não teriam matado os profetas, não teriam perseguido aqueles que te são enviados, mas vocês são assassinos e assim ainda hoje fazem dessa maneira. Aí Jesus se volta e o Espírito de Deus vem sobre ele, ele olha para Jerusalém e diz, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes, Jerusalém, Jerusalém, eu quis te abraçar debaixo das minhas asas, como a galinha coloca os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vós não quiseste, Jerusalém. E por causa disso, vossa casa será desabitada e vossa cidade será desterrada. Essa profecia se cumpriu 70 anos depois. A história nos conta que o general Tito cercou Jerusalém por 5 meses.
5 meses a cidade de Jerusalém foi cercada, nada entrava, nada saía, não entrava gente, não entrava remédio, não entrava água, não entrava comida, não entrava roupa. E depois que se passou determinado tempo, a fome começou a cobrar seu preço. Acabou o trigo, o tempo passou. A fome cobra um novo preço. Começaram o preço a cobrar-se nos gatos. Depois cobrou o preço nos cachorros. Depois cobrou-se o preço da fome nos cavalos, nos jumentos, nos bois, nos ratos. A história conta que até depois que os insetos e as baratas desapareceram, na hora mais sombria do cumprimento dessa palavra, por consequência da desobediência do homem a Deus, porque Jesus quis evitar e acariciá-los, botá-los debaixo de suas asas. Na hora mais sombria, a natureza humana pecadora revela a sua face terrível e cruel. Começou a desaparecer certas noites os recém-nascidos. Aqueles que amamentavam começaram a desaparecer. E cheiro de carne assada começou a subir nas casas de Jerusalém. E depois as crianças maiorzinhas, a história conta que eles pegavam as crianças de braço pelas pernas e batiam com a cabeça delas nas pedras para matá-las. Hoje nós vamos comer meu filho, dizia um israelita. Amanhã comeremos o seu. Mas não parou por aí. Depois foram as esposas que não podiam se defender dos maridos. Ah, Jerusalém, Jerusalém, que não conhecesse o dia da tua visitação e desprezaste a palavra de Deus. Ah, cidade de fortaleza, que despreza os que te são enviados, que apedreja os homens de Deus. Tu não conhece o dia da tua visitação. Louvado seja Deus. Escute. A palavra do Senhor diz que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Ninguém saberá a hora, ninguém saberá o momento. Louvado seja Deus. Mas eu quero que vocês lembrem algo. Você não é obrigado a plantar, mas com certeza é obrigado a colher. Porque a tua escolha determina o teu destino e destino eterno. A tua escolha, positiva ou negativa, fazendo ou não fazendo, escolhendo ou não escolhendo, vai determinar o teu destino e destino eterno. Nessa hora e nesse momento, quando nós pregamos a respeito disso, sempre vem aquelas pessoas que são escravizadas pelo sistema mundano de pensar, pelo sistema educacional de pensar, pelo sistema filosófico de pensar. E essas pessoas perguntam o seguinte: ó pregador, se Deus é amor, se Deus é todo amor, se Deus é bom, por que acontece tanta desgraça no mundo? Por que acontece tanta tragédia, guerra, morte e doença no mundo? Se Deus está no comando, por que isso acontece? Vou dizer isso para vocês aqui, para quem está. E quero que escutem com atenção. Deus não está no comando de nada nesse mundo. Deus não é responsável por guerra, morte, desolação, tragédia nenhuma nesse mundo. Porque Deus não está no comando de nada. Para que vocês entendam a situação do ser humano caído, quando Deus criou Adão e Eva, e eles estavam no jardim, Adão e Eva caíram em pecado, e pecado
não é o ato que você comete, não é porque você prostitui, você bebe ou você fuma. Pecado é incredulidade, e a incredulidade tem como atributo principal a desobediência. Porque você não crê na palavra de Deus, porque você não crê no Senhor Jesus, não crê na pessoa de Deus, você desobedece. Aí você comete os atos de pecar, aí você bebe porque você não crê, você fuma porque você não crê, você adultera porque você não crê. Pecado não é atos, pecado é porque você é incrédulo. Quando Adão e Eva foram criados e colocados no jardim, lá Deus se alegrou com a presença de Adão e Eva. A Bíblia Sagrada diz que Deus criou o céu, a lua e as estrelas, todo o firmamento, toda a beleza do céu, toda a pureza do mar, tudo que existe, os animais e os pássaros com suas cores, e beleza das flores. Mas o ápice da criação de Deus, a melhor parte da criação de Deus foi quando ele criou o homem, foi quando ele criou Adão, que ele pôde olhar para Adão e viu um ser com sua imagem, conforme a sua semelhança, um filho. E ele fez como nós fazemos quando sabemos que nossa esposa está grávida. Nós começamos a preparar o quarto do bebê. Quando nós sabemos que o bebê vem, nós compramos o berço. Nós pintamos o quarto, nós casamos com a mulher, cadastramos, registramos o filho, porque se algo acontecer conosco, o filho está registrado, tudo que é meu é dele. E da mesma maneira foi com Adão. Quando Deus criou Adão, Deus preparou tudo para Adão. Adão era o rei e o Deus desse mundo. Deus deu para Adão, e isso você vai ver na parábola dos lavradores maus. Deus deu para Adão duas coisas: domínio e governo. Deus deu um contrato de arrendamento para Adão da terra. Adão era o jardineiro do jardim do Éden, era quem organizava todo mundo. Era o dominador do mundo. Esse contrato para Adão tinha o domínio que ele iria reger sobre o mundo, tinha data de início e tinha data de fim. E Deus deu para Adão um outro contrato, governo sobre todos os filhos que viriam depois dele, de Eva. Ele seria o rei, o cabeça, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Adão seria o cabeça de seus filhos. Mas veja, e eu estou resumindo, quando Adão caiu em pecado, não porque se enganou, não porque a serpente o enganou, Adão caiu em pecado para salvar Eva. Mas isso fica para outra história. Para salvar Eva. Quando Adão pecou, quando Adão caiu, amém? A palavra do Senhor diz que tudo que Deus tinha dado para Adão passou para as mãos de Satanás. Segundo a Pedro, capítulo, e eu deixei anotado aqui, 2 Pedro, capítulo 2, verso 19, parte B. Veja bem, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Quando Adão caiu, ele foi vencido por Satanás e se tornou servo, em outra tradução, escravo do diabo. Romanos capítulo 6, verso 16, diz, Paulo falando aos romanos, não sabeis vós que a quem vocês se apresentam por servos, que a quem vocês se apresentam por escravos, deste a quem vocês se apresentam, vocês serão escravos. Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Se o crente se apresenta ao pecado como servo do pecado, ele é escravo do pecado. Se o crente se apresenta a Deus como servo de Deus, ele é servo, escravo da justiça. E um escravo de Satanás não tem direito a nada. Tudo o que ele tem passou para as mãos
de Satanás. Quando Satanás levou Jesus ao cume, ao pico, à torre do templo de Jerusalém e mostrou todos os reinos do mundo, toda a glória desses reinos, e disse para Jesus: olha, tudo te darei se prostrado me adorares. Jesus não disse que era mentira, porque Satanás disse: porque a mim me foi dado. É por isso, o que vocês estão vendo aí no mundo é o Éden satânico, é o jardim do Éden de Satanás, é o projeto pervertido do jardim do Éden de Deus. Satanás, ele não cria nada, ele só perverte aquilo que Deus criou. Deus não está no comando, Deus está no controle. O que significa isso? Significa que Deus sabe o dia que o contrato acabar. E esse dia é conhecido como grande e terrível dia do Senhor. É por isso que, se você aluga uma casa do dono, o Júnior é o dono da casa, eu alugo a casa para ele. Estou dentro da casa alugada, o Júnior pode entrar na casa que eu aluguei? Não. Ok? Da onde tu estavas, Satanás? De rodear e de passear pela terra. Eu tenho o aluguel. Eu posso. Tu me tirou do céu, mas da terra eu tenho o aluguel. E por que Deus não tirou o contrato de Satanás? Porque Deus vela pela sua palavra para cumpri-la. Ainda que seja um contrato na mão de Satanás, ele vela pela sua palavra para cumpri-la, porque passam os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. A única coisa que Deus tem no comando dele, na palma da mão dele, são aqueles que aceitaram a Jesus como seu suficiente Salvador. Por quê? Porque veio para o que era seu e os seus não receberam, mas aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, que não nasceram da vontade da carne, não nasceram da vontade do sangue, mas da vontade de Deus. Quando você vai numa loja e compra um aparelho celular, a nota fiscal vem o seu nome. Se alguém tentar tomar aquele celular, você está com a nota, é seu. Não há poder legal de outra pessoa ficar com ele. Assim, quando você aceita Jesus e se batiza em nome do Senhor Jesus, Satanás não pode tocar em você, mas agora em diante, sua vida está nas mãos do Senhor. Ouve a palavra de Deus, obedece a palavra de Deus, escolhe a vida. Amém? Para encerrar, eu vi o testemunho de uma moça que estava no hospital. E a pergunta que é feita: eu estou salvo? Quando você está à beira da morte, são os 2 segundos que mais pesam na sua vida. Eu vi a minha vida inteira passar diante de mim. E aquela moça, ela não podia mexer os braços, ela não podia mexer as pernas, ela estava nos seus momentos finais. E as lágrimas corriam dos seus olhos. E ela dizia: eu me arrependo muito, eu não sei o que aconteceu com ela. Não se fala. Mas ela dizia: avise para as pessoas, avise, isso não é brincadeira. Eu brinquei. E agora eu estou aqui. Jesus é real. Jesus é real. Jesus é real. Jesus é mais real do que eu ou que você que estamos aqui essa noite. Diante de nós, Ele é um fogo consumidor. É um Deus de misericórdia. Ele é o seu Deus. Amém?
Ele é o seu Deus, amém? Estamos gratos por estar aqui? Amém. Que Deus nos abençoe por estarmos aqui. Que Deus nos abençoe porque Ele nos permita continuar aqui. Amém? Altíssimo e soberano Deus, Senhor, Tu és o Deus Todo-Poderoso, a Tua palavra é o martelo que quebra a penha, a pedra dos corações endurecidos. Tu és o Deus que a menção de Tu falar, as colunas do templo mexeram, como Isaías falou. Tu és o Deus que tem anjos que clamam dia e noite, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Tu és o nosso Deus que acampa anjos ao nosso redor, e esses anjos, eles não dormitam, eles não toscanejam. Acampar, Senhor, não é passar o momento. Acampar é fazer morada ao lado dos servos do Senhor. Tu és um Deus que é chama de fogo na frente dos teus servos. Tu batalha por nós, Tu vence por nós, Tu fala conosco, Tu nos livra ainda que nós não víamos, Tu falas através de sonhos, Tu falas através de visões. Tu és o Deus eterno, sempre eterno, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Daniel, o nosso Deus. Senhor, aquela trombeta irá soar e nós iremos ouvir a nossa voz. Nós iremos ouvir, Pai, os Teus anjos e o bater de asas. Nós, Pai, não somos qualquer povo, somos povo eleito, geração escolhida, de sacerdócio santo, em nome de Jesus, meu Deus. Que a fé de Teu Filho caia sobre os nossos corações. Faz no Senhor verdadeiros crentes, tochas de fogo na Tua mão, labaredas ardentes, que louvemos com amor, que vivamos em santidade. Em nome de Jesus, Pai, que quem olhe para nós não nos veja, mas veja o Teu Filho estampado em nossos rostos. Que o diabo não permaneça em nossa presença, que sejamos como a arca da aliança, que aonde ela ia, os demônios e os exércitos caíam por terra. Faz desta maneira, Senhor, pois eu creio. Nós cremos? Amém. Nós cremos? Sim. Amém, Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Não se esqueça de nos ajudar. Se chegou até aqui e está gostando do conteúdo, sente que é um conteúdo edificante, não se esqueça de ajudar. Se inscreva e clique no sininho, porque o meu intuito é evangelizar, proclamar a palavra do Senhor. Me dê a chance, a honra de ter a sua confiança e atenção, porque seu dinheiro eu não quero. Amém? Deus vos abençoe em nome de Jesus.